se sentiu sobrecarregado com os estudos? Você já se sentiu culpado por não estar estudando quando você está, por exemplo, num bar com os amigos ou parando para assistir uma série que você gosta? Você já sentiu aquela sensação de que a matéria é infinita, que você nunca vai dar conta de ver tudo? Se você teve qualquer uma dessas sensações, infelizmente você é um escravo dos estudos. E se esse é o caso, não se preocupa, porque nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas práticas para você deixar tudo isso para trás e passar a ter uma relação muito mais leve e muito mais saudável com os seus estudos. A primeira dica é: tenha uma rotina factível. O que é uma rotina factível? Uma rotina factível é uma rotina que você consegue colocar em prática. Veja, muita gente, quando vai começar a estudar para uma prova, seja para um concurso, seja para a OAB, por exemplo, a pessoa começa animada, ansiosa, com uma expectativa lá em cima, vendo o que está no futuro, vendo a aprovação. E aí o que acontece? Por ela estar extasiada nesse momento de motivação, ela coloca uma meta muito alta. Eu vou estudar 8 horas por dia. Eu vou estudar 7 horas por dia. E aí ela começa a estudar aquele tempo e depois no primeiro dia ela consegue, no segundo dia ela consegue também, no terceiro ela já vai dando uma cansada. Passou da primeira semana, é impossível manter aquela rotina que foi pré-estabelecida. E aí o problema é que você começa a se sentir mal. Você acha que o problema é com você mesmo, mas é muita coisa, mas eu não dou conta, nada que eu faço dá certo, nada que eu me proponho a fazer eu vou até o fim. Quando na verdade o problema está só nas metas que foram estabelecidas de maneira irreal. Então finque os seus pés no chão na hora de você estabelecer a sua rotina, porque isso vai te ajudar demais a conseguir manter aquela rotina por um longo período de tempo. Ainda nesse ponto, é importante que você tenha um planejamento prévio. É importante que você saiba de antemão, antes que você se sente na sua cadeira, em frente à sua mesa para começar os estudos, é preciso que você saiba exatamente o que vai ser estudado. Isso vai diminuir o seu tempo de tomada de decisão e vai fazer com que esse tempo que você gastaria pensando no que vai ser estudado seja gasto efetivamente colocando aquela rotina factível em prática. O segundo ponto é que você tenha metas de conteúdos e não de horas. No começo, quando a gente não sabe muito bem como estudar, é natural que a primeira decisão nossa seja definir blocos de horas. Eu vou estudar X horas por dia. Mas quando você está se preparando para um objetivo específico, é importante que essas metas de horas se transformem em metas de conteúdo. E eu te explico por quê. Quando a gente define, por exemplo, que vamos estudar 5 horas por dia, é muito comum que boa parte dessas 5 horas você passe parando para mexer no celular e você entra no Instagram e você começa a descer o feed e aquilo lá toma o seu tempo, toma a sua atenção. Ou então, pior ainda, você abre o diabo do TikTok e fica lá horas passando os videozinhos e lendo os comentários e tudo mais. E quando você vai ver, muito pouco daquelas horas que foram pré-definidas para serem estudados se tornam realmente horas líquidas de estudo. E é isso que a gente busca, porque são nas horas líquidas de estudo que nós realmente entramos em contato com a matéria e aprendemos aquilo que está lá. E quando isso acontece, a gente acaba tendo uma sensação de que a gente não aprendeu tudo, de que há muito mais para se saber. E o grande problema é que você nem sabe o que é esse tudo, o que deveria ser esse tudo, porque você não tem clareza do que precisa ser estudado. Por outro lado, quando você define metas diárias para serem batidas de conteúdo, fica muito fácil de você saber se você fez o que precisava ser feito ou se você não fez. Então, veja, defini que eu vou estudar 2 temas hoje. Eu vou pegar direito civil e vou estudar contrato de compra e venda e contrato de doação, e eu vou pegar direito constitucional e estudar controle de constitucionalidade. Se você se propõe a fazer isso, e se você estuda esses temas do começo ao fim, faz questões desses temas, as questões que já foram pré-definidas, você sabe que aquela meta foi batida. Então, se você continuar batendo as suas metas diárias, no fim do seu ciclo de estudos, que pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo da prova para a qual você está se preparando, você sabe que terá passado por todos os conteúdos que são importantes para abarcarem os conhecimentos que você precisa para aquela prova. É justamente por isso que no meu treinamento para a OAB, no Missão, a gente faz metas diárias de conteúdo e não de horas. Então tem algumas pessoas que podem acabar aquele conteúdo em 3 horas, tem algumas que vão demorar 4, tem algumas que vão demorar 5, mas
Sabemos com clareza onde começam os estudos do dia e onde terminam. E isso dá uma paz absurda na hora de você colocar em prática. O ponto número 3 é você mensurar de forma objetiva a sua evolução. O que é mensurar de forma objetiva? É você medir, sem que haja dúvida nenhuma, a sua evolução, de modo que você olhe e você saiba se você está indo melhor ou se você está indo pior, se você está evoluindo ou se você está regredindo. Como é que a gente faz isso? Mapeando questões diárias. E eu vou te dar uma analogia que vai ficar muito fácil de você entender. Imagina que você vá até um médico ou até um nutricionista querendo perder 10 quilos. Esse é seu objetivo, perder 10 quilos. Fácil, né? Dá para ser mensurável pela balança. Então, o seu médico ou o seu nutri diz o seguinte: olha, você vai fazer o seguinte, na primeira semana, o seu café da manhã vai ser esse, o seu almoço vai ser esse, o seu lanche da tarde vai ser esse, a janta vai ser essa. E você vai fazer esses exercícios aqui. É um nutricionista e um personal. E aí você faz exatamente da modo que o nutricionista mandou. E o nutricionista te diz o seguinte, ele te diz que a previsão é que na primeira semana você perca 2 quilos. E aí você vai lá, segue o que precisa seguir, se pesa, e no final de semana você está 2 quilos mais magra. Qual que é a sensação que te dá? Tô evoluindo, né? Tá funcionando. O que eu tô fazendo aqui tá funcionando. Tá dando resultado. E se tá dando resultado, eu vou continuar fazendo. Aí você faz mais uma semana. E aí o teu nutricionista fala, ó, na segunda semana o plano é perder 3 quilos. Então a gente vai mudar um pouquinho a alimentação, vai ser isso no café, isso no almoço, isso na janta. E bababá, e esses aqui são os novos exercícios. E aí você vai lá e coloca em prática de novo. Chega no final da segunda semana, você sobe na balança e você está 3 quilos mais magra do que você estava na semana anterior. Qual é a sua sensação imediata? Isso aqui dá resultado. Isso aqui dá certo? Eu estou vendo, ninguém está me contando, eu não estou achando. Estou vendo que, seguindo a prescrição, eu consigo o resultado que eu estava buscando. Então, quando você está estudando, você precisa passar pelo mesmo processo. Você precisa ter set points de metas. Você precisa saber como você está no começo, medir o seu diagnóstico inicial e ver qual é o seu objetivo a cada semana. E esse objetivo final, então nós temos o inicial, o set point inicial. Vamos supor que você faça um simulado, você esteja fazendo 27 pontos no simulado. O seu objetivo no fim é acertar. Na OAB a gente precisa de 40 pontos para ser aprovado, né? Mas eu gosto de trabalhar com meus alunos com uma margem de erro. Então a gente busca os 50. Então o seu objetivo no final é ter 50 pontos na prova. O que você precisa fazer a cada semana para evoluir? Para em 7 semanas estar fazendo 50 pontos. É na semana 1 fazer X, na semana 2 fazer Y, na semana 3 fazer Z e assim sucessivamente. Então essa grande meta de 50 pontos nós quebramos em metas semanais. E essas metas semanais nós quebramos em metas diárias. Por isso, quando você tem definidos o seu objetivo e os seus set points diários e semanais, e você mede e as suas questões mostram para você o seu resultado, você tem certeza de que aquilo que você está fazendo está funcionando ou não, para ver o que precisa ser mudado, o que precisa ser alterado enquanto você ainda está no processo. Fazer isso te dá uma sensação de segurança, de poxa, eu estava aqui e agora eu estou aqui, então eu estou indo melhor, meus estudos estão funcionando. Quando você acha que os seus estudos estão funcionando, ou melhor, quando você vê que os seus estudos estão funcionando, você tem muito mais vontade de continuar colocando aquilo em prática e você tem muito mais certeza de que o que você está fazendo está dando certo e aquilo aplaca a sua ansiedade e a sua frustração de estudar e não ver resultado. O quarto ponto é você alternar fontes de estudo. Geralmente, quando a gente tem uma fonte só de estudos, e a maioria das pessoas usa uma fonte só, por exemplo, questões, a pessoa estuda só por questão, só fazendo questão, ou então só por videoaula, a pessoa só fica tocando videoaula lá e ouvindo o professor falar. Quando você faz isso, você não consegue mudar a forma de estímulo que você está sofrendo. Dessa forma, você acaba ficando saturada e com aquela sensação de que não aguenta mais ver aquilo na frente. Quando você, por outro lado, tem diversas fontes de estudo, isso implica diversas formas de estímulo. De modo que se você está estudando leis e você fica cansado, você pode dar uma pausazinha, ir na janela,
olhar um pouco o horizonte, que isso vai te ajudar. A luz natural te ajuda absurdamente, neurocientificamente falando. E depois, na volta, você para e assiste um pouquinho de aula. Coloca uma meta para você, eu vou assistir 40 minutos de aula. E depois eu vou fazer algumas questões. Você vai mudando a sua forma de estímulo e parece que você está começando sempre do zero. Então você tem aquela sensação de renovação e o peso dos estudos passa a não ser mais tão ruim. E antes da gente passar para o quinto e último passo, não esquece de deixar o joinha, o like se você está gostando. Afinal, nada mais justo que se você gostar desse conteúdo, você me diga que você gostou e se inscreve no canal se você é estudante de Direito e está se preparando para a prova da OAB. Aqui você sempre vai encontrar coisas que vão te ajudar no seu caminho de fazer a última prova da OAB da sua vida. Pois bem, o quinto e último passo é bastante simples. Estudando, estude. Descansando, descanse. Manda, mas isso é extremamente óbvio. Eu não acredito que você me fez ficar até aqui para falar isso. Ele é óbvio, mas passa despercebido pela gente. Quantas vezes você já não foi chamado para ir para uma festa e você fala, não, eu vou ficar estudando. Só que enquanto você estuda, você pensa, putz, eu poderia ir com aquele vestido, ia ficar bem bonito, né? Nossa, o que será que estão servindo na festa? Ai, será que fulano foi? Ia ser um lugar legal para encontrar fulano, né? Será que as bebidas são gostosas? O que será que tá tocando? E aí você acha que você está estudando, só que a tua cabeça está em outro lugar, está em outro cenário. E aí você deixou de fazer o que você gostaria de fazer para fingir que vai fazer algo que você, na verdade, não vai. Os teus estudos não vão render naquele momento. Ou então você vai pra festa, fala, não, eu vou pra festa. Só que na festa fica, puta, devia estar estudando, né? Ah, meu Deus, eu tinha que ter batido a meta de hoje, eu não bati. Ah, se eu tivesse feito algumas questões, eu ia estar me sentindo melhor. E aí você não consegue descansar, você não consegue aproveitar a tua festa porque a tua cabeça está em outro lugar. Então, se você segue todas essas regrinhas, se você traça uma rotina factível e você tem metas diárias, você bateu a meta, você está livre. E aí a gente vem para um passo extra que eu queria deixar aqui para vocês. Motivação é um motivo que gera ação. Muitas pessoas, elas precisam dessa motivação para colocar as coisas em prática. Elas não conseguem desenvolver um senso de disciplina para fazer o que precisa ser feito. E não tem problema, eu me encaixo em muitas vezes exatamente aí. E se você precisa de uma motivação, tudo bem, se dê essa motivação. Se você quer ir na festa, fale para você que ir na festa vai ser o seu prêmio, vai ser a sua motivação por ter batido aquela meta específica. Veja, se a gente espera para o final, o meu prêmio vai ser aprovado na OAB no final e virar advogado. Esse vai ser meu prêmio. Você está vendo que o teu prêmio está muito longe de onde você está agora? E talvez você não tenha motivação o suficiente para ir até o final. Por outro lado, se o seu prêmio está aqui hoje à noite, você consegue ter muito mais motivação, muito mais gás para fazer o que precisa ser feito naquele dia. Então, se o seu objetivo naquele dia é estudar os dois temas de civil, contrato de doação e contrato de compra e venda, e o tema de condicional, que é controle de condicionalidade, e você consegue passar por tudo isso, você pode ir para sua festa tranquilamente, porque a tua festa é a tua recompensa merecida do trabalho que você disse que você ia fazer e você efetivamente fez. Assim, passando por todos esses passos, a sua relação com os estudos passa a ser muito mais leve e muito mais gostosa. E você começa a ter vontade de fazer aquilo até que seja um hábito e seja de vez incorporado à sua vida. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.